A vida nos apresenta momentos em que precisamos lembrar que não estamos sozinhos, que existe um Deus que luta as nossas batalhas e que enviou o maior herói que já existiu, Jesus Cristo. Hoje quero te convidar a refletir sobre o que significa ter um Salvador que não ficou apenas olhando de longe, mas que desceu até as nossas profundezas para nos levantar. A Bíblia diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa que nos sustenta, a base da esperança que nos impulsiona e a certeza que nos lembra que Cristo é o verdadeiro herói que nunca nos abandona. Na palavra encontramos relatos que nos mostram a intervenção de Deus em meio a situações impossíveis. Um deles está no livro de Daniel, onde 3 jovens hebreus enfrentaram uma das provas mais intensas que alguém poderia viver. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia erguido uma estátua de ouro e ordenado que todos se inclinassem para adorá-la. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram permanecer fiéis ao Deus verdadeiro. Eles sabiam que essa decisão poderia lhes custar a vida. O rei, enfurecido, os ameaçou com lançá-los na fornalha de fogo. Imagine a cena, um povo inteiro ajoelhado, uma multidão obedecendo por medo, e 3 jovens em pé, firmes, declarando que jamais renderiam sua adoração a outro senão ao Senhor. O rei ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Os soldados que os levaram morreram pela intensidade do fogo, mas eles foram lançados ali. Tudo parecia acabado. No entanto, quando o rei olhou para a fornalha, ficou surpreso e disse: não lançaram 3 homens amarrados dentro do fogo? Eu vejo 4, e o quarto tem aparência de filho dos deuses. Lá estava Jesus, presente em meio ao fogo, protegendo-os, libertando-os, mostrando que a fidelidade nunca fica sem recompensa. Os jovens saíram ilesos, nem mesmo suas roupas cheiravam a fumaça. Naquele dia, toda a Babilônia reconheceu que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Deus nos ensina nesta história que nem sempre evitará a fornalha, mas sempre estará na fornalha com você. Nem sempre impedirá a batalha, mas sempre lutará ao seu lado. Nem sempre evitará que a tempestade se levante, mas andará sobre as águas para te sustentar. A Bíblia nos lembra que Cristo é esse herói que não foge do perigo, mas entra com você nele. Jesus disse em João 10:11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o maior ato heróico que alguém poderia realizar, entregar a vida por amor. Enquanto os heróis de ficção lutam contra inimigos inventados, Jesus derrotou o verdadeiro inimigo, o pecado e a morte. E ele fez isso com armas diferentes, com mansidão, com amor, com sacrifício. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Observe que a vitória não depende da nossa força, mas do seu amor. A cruz foi a batalha decisiva onde Cristo venceu, e essa vitória agora pertence a você e a mim. Quando pensamos em heróis, muitas vezes imaginamos pessoas com poderes extraordinários, capas ou armaduras brilhantes. Mas o verdadeiro poder não está no exterior, e sim no amor que transforma, na fé que sustenta, na graça que restaura. Jesus não veio com espada nem com exército, ele veio com compaixão, com autoridade divina e com um propósito eterno, nos salvar. Pense também em Davi diante de Golias. Era apenas um jovem com uma funda e 5 pedras. Humanamente, ele não tinha chances, mas declarou: tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma única pedra derrubou o gigante. Essa cena nos lembra que a vitória não está na força do homem, mas na intervenção de Deus. Davi não foi o herói porque era forte, mas porque confiou no verdadeiro herói, o Senhor Todo-Poderoso. Hoje talvez você também enfrente gigantes, dívidas, doenças, ansiedade, problemas familiares ou solidão. Talvez sinta que está em uma fornalha como os jovens hebreus, ou diante de um gigante como Davi. A palavra te diz para não temer. Em Isaías 41:10 lemos: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o lembrete de que não importa o quão grande seja o problema, Deus sempre é maior.
O salmista declarou no Salmo 34:17, clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. A sua oração nunca cai no vazio. Talvez pareça que o céu está em silêncio, mas a Bíblia garante que Deus ouve cada clamor, cada lágrima, cada suspiro. E no tempo perfeito, Ele responde. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5:7, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso significa que você pode descansar, que não precisa carregar esse peso sozinho. Assim como os discípulos na tempestade despertaram Jesus em meio ao mar e Ele acalmou os ventos, também hoje você pode clamar, e Cristo trará paz para a sua tempestade. E não se esqueça da promessa de Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. As suas orações não se limitam à sua imaginação. Deus pode ir além do que você sonha, além do que você espera. Então hoje levante os seus olhos. Você não precisa de heróis de histórias em quadrinhos nem de personagens fictícios. Você já tem o único que importa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele ouve o seu clamor, responde à sua oração, luta as suas batalhas e sustenta a sua vida. Quero te convidar a orar comigo. Faça isso em voz alta se puder, repita estas palavras com fé. Senhor Jesus, hoje reconheço que Tu és o meu herói, o meu Salvador e o meu refúgio. Obrigado porque não preciso buscar mais. Tu és suficiente. Entrego-te a minha vida, as minhas lutas, os meus fardos e os meus medos. Peço-te que guardes a minha família, que protejas os meus filhos, que abençoes o meu casamento e o meu lar. Traz paz para a minha saúde, força para o meu espírito e provisão para a minha economia. Entrego-te as minhas dívidas, as minhas preocupações, as minhas angústias, confiando que Tu és o meu provedor. Renova a minha fé, ensina-me a caminhar contigo a cada dia e a descansar nas Tuas promessas. Assim como estiveste com os jovens na fornalha, como estiveste com Davi diante do gigante, como estiveste com os discípulos na tempestade, sê Tu a minha companhia constante. Conduze-me pela Tua mão, Senhor, e que o Teu Espírito Santo sempre me guie. Eu te agradeço porque sei que nunca me deixas, nunca me abandonas e que o Teu amor é eterno. Em nome de Jesus. Amém. Hoje quero deixar esta verdade contigo. Cristo não é um herói distante, mas próximo. Ele não é uma lembrança do passado, Ele é uma presença viva no teu presente. Ele continua levantando o caído, continua curando corações, continua libertando os oprimidos e continua ouvindo orações. Agarre-se a Ele e não solte a sua mão. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa de ânimo, porque o que Deus faz em você pode acender a fé em outros. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. E nunca se esqueça, em Cristo somos mais que vencedores.